Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, começar por referir e por agradecer o convite que me foi endereçado para poder estar aqui hoje com vocês e, no fundo, discutir um tema que é muito pertinente para a sociedade, para as empresas, que é a questão da segurança e saúde no trabalho. Nomeadamente, em particular, mais associados a atividades na área da construção, como pano de fundo, se quisermos, para esta nossa conversa. Portanto, referimos também, estou em representação, como foi aqui indicado, do ISLA, do Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, e foi com agrado que recebemos o convite e que desde logo nos disponibilizámos para nos associar. Portanto, a área da segurança do trabalho é uma área de referência na nossa área de intervenção, nomeadamente até complementando muitas das componentes formativas que há pouco o engenheiro Bastos referia, nomeadamente mais centrada a formações, se quisermos, anteriores ao ensino superior. Grande parte da nossa formação é essencialmente a nível do plano superior, nomeadamente desde logo a formação em Engenharia de Segurança, formamos engenheiros de segurança, formamos também mestres em Gestão da Segurança e do Trabalho e, por exemplo, também os cursos técnicos superiores profissionais na área de Gestão Integrada, Qualidade de Ambiente de Segurança, e depois temos também outras ofertas complementares, nomeadamente de especialização, como pós-graduações e formações de curta duração, nesta vertente também da atualização de competências, que foi referida, que é claramente um aspecto fundamental. A área da segurança do trabalho depende muito da competência técnica dos profissionais, dos técnicos de segurança, sejam superiores ou não, e de outros profissionais que trabalham nesta área, e é importante esses profissionais, naturalmente, a experiência dar-nos competência, dar-nos conforto, mas também é importante os técnicos terem esta prática de se atualizarem continuamente. E nós procuramos fazer também no ISLA essa componente, não só de formação inicial de profissionais, mas também fornecer essa oportunidade dos técnicos poderem progredir. Porque a realidade de trabalho e das sociedades está em constante mutação. Não é? Nomeadamente, então, no contexto pandémico em que vivemos, ainda mais. E, portanto, é necessário os técnicos serem capazes, no fundo, de se adaptarem e ajustarem à evolução dos contextos e às exigências das atividades produtivas. Não só da construção, mas em particular da área da construção que estamos hoje aqui a referir. Portanto, desde já agradecer em nome do ISLA também o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui presentes e também nos honra podermos partilhar com vocês esta tarde a discutir um tema que nos é muito caro, que é a área da segurança. Relativamente à minha intervenção em concreto, tendo em conta também aquilo que foi percebendo que os outros colegas que iriam abordar, acabei por dar um pouco mais ênfase à minha intervenção, mais na área da investigação. Sendo eu professor de ensino superior e investigador, ligado ao ISLA e também ligado à Universidade do Porto, sendo as minhas áreas de intervenção, fazia sentido também deixar um bocadinho esse cunho aqui na intervenção, deixando um pouco a dimensão mais prática do dia-a-dia da gestão que alguns colegas vão trazer e que, no fundo, depois vai complementar nessa visão. E, por isso, em vez de particularizar algum projeto em concreto, acabei por, no fundo, trazer aqui algumas ideias mais abrangentes como ponto de partida para conversarmos, para também não focalizar tanto a minha intervenção. Portanto, e achei relevante, no fundo, que é uma das questões que me tem vindo a preocupar em termos da área da segurança, tem a ver com os desafios que a área da segurança vai sendo enfrentando. Seja no passado, no presente e no futuro, no fundo, é uma das vertentes de pesquisa, de publicação e de trabalho que tem vindo a desenvolver, é precisamente nessa vertente. E, portanto, aqui achei relevante poder trazer alguns desafios base, nomeadamente para as atividades de segurança na área da construção. E, portanto, foi esse o ponto de partida, se quisermos, para esta temática, para este título. Novos e velhos desafios. Porque, de facto, a maior parte dos desafios que se aplicam à segurança em construção já existiam antes e continuam a fazer sentido hoje em dia. Portanto, eu escolhi alguns deles, como não podia também ficar aqui toda a tarde a falar com vocês, não é? Até na altura começavam a tirar algumas coisas. Portanto, tive que escolher algumas temáticas para, no fundo, correr um bocadinho esses mesmos aspectos. Vou sempre procurar, ao falar dessas componentes, também interligar com alguns projetos de investigação que temos em curso, quer no ISLA, quer depois também que temos na RICOT, na Universidade de Porto, para, no fundo, para também vos situar de onde é que surgiu essas ideias. Portanto, daí o tema que eu tinha aqui selecionado, novos e velhos desafios para a segurança da construção. E, como eu vos disse, certamente escolhi quatro perspectivas, 4 grandes temas para deixar aqui algumas ideias com vocês. Alguns deles vou dedicar um pouco mais, porque quero aprofundar um pouco mais algumas ideias, e outros vou, no fundo, deixar o princípio que está subjacente e porque é que eu os escolhi. Portanto, iria falar um pouco sobre a sinistralidade laboral na construção. Portanto, é algo que nos acompanha, quer a gente queira ou não, está presente, e deixar aqui algumas tendências positivas e outras, porventura, poderão ser menos positivas, mas continua a ser uma área, um novo e um velho desafio. Uma segunda área, no mesmo sentido, tem a ver com, já falámos aqui hoje, das atividades de coordenação de segurança. Continua a ser, como costuma dizer, um imbróglio muito grande
né? É um velho e um novo, que é um desafio constante. Portanto, importa deixar aqui algumas ideias, porque tenho vindo também a fazer alguma investigação para compreender um pouco mais quem são as pessoas que estão nesta vertente e que realizam atividades de segurança. Por último, não podia deixar de falar, porque quem me conhece, seria praticamente incontornável não falar dos riscos psicossociais, né, que é um dos cavalos de luta no contexto da segurança do trabalho em Portugal, e nomeadamente falar um pouco, de alertar para a importância dos mesmos, mesmo na área da construção, que infelizmente isso não tem acontecido até à data. E por último, abrindo um bocadinho a janela também para o futuro do presente, porque já é um desafio atual e é um desafio principal de futuro, falar cada vez mais da questão da digitalização. Digitalização e segurança do trabalho, que é um desafio crescente. O próprio contexto pandémico veio reforçar essa componente, mas é uma tendência que se vai reforçando e nós, profissionais da área da segurança do trabalho, quer sejamos técnicos de segurança, quer sejamos coordenadores de segurança, desde me termos ligado à área da segurança, cada vez mais vamos ter que nos habituar a introduzir a digitalização na nossa gestão das nossas atividades e no nosso dia-a-dia. A tendência está aí e será cada vez mais esse o caminho. Queria deixar também algumas notas a esse respeito. Portanto, de uma forma sumária, este é o menu que eu vos tinha selecionado para partilhar um pouco com vocês e iria então deixar algumas ideias sobre cada um deles. Começando pela sinistralidade laboral. De facto, há uma ideia-chave que de alguma forma nós podemos todos concordar. Independente de nós da opinião que possamos ter, se as estatísticas são rigorosas, não são rigorosas, se falta lá dados, se não falta, há uma ideia que é praticamente incontornável. A sinistralidade laboral na área da construção civil, em termos de acidentes de trabalho, tem vindo a melhorar significativamente nas últimas décadas. Portanto, isso é incontornável. E queremos também dar dados que demonstram isso. Mas também continua a revelar algumas conclusões que importa sempre sublinharmos, para mantermos alertas relativamente a ele. Portanto, uma das grandes ideias, claro que se nota, e eu não fiz um histórico muito grande sobre estes dados, mas centrando particularmente, por exemplo, nas últimas 2 décadas. Se nós quisermos, uma ideia-chave se destaca, e depois tenho algumas tabelas só para vos ilustrar, mas há uma ideia grande que se ressalva. Há claramente uma grande redução do total de acidentes de trabalho no setor em Portugal. Diria, há uma redução significativa da sinistralidade laboral nas atividades produtivas em Portugal, em particular na área da construção. Nomeadamente, esta diminuição ainda é muito superior relativamente à questão da mortalidade. Nota-se uma clara aqui evolução. E os dados mostram-nos isso. Só para terem alguma ideia, alguns dados muito sumários para vos situar. Portanto, se nós quisermos aqui acompanhar um pouco a evolução dos dados estatísticos oficiais publicados, com todas as críticas podemos referir aos mesmos, são os dados oficiais, é nesses que temos sempre que nos basear. Há uma clara nota, se vocês pararmos, realmente ali com coloquei-vos a evolução de 2000 até 2019, que são os últimos anos que estão disponíveis. Nós temos ali depois pontos intermédios de comparação. Comparativamente a 2000, ou provavelmente na última década, comparativamente a 2010. Em termos globais, se vocês quiserem, em termos de volume de acidentes de trabalho, independentemente da consequência do mesmo, acidentes de trabalho registados, formais, que estão comunicados, nota-se claramente, por exemplo, face a 2000, há uma redução geral de menos 16,2%, face aqui a evolução, e face a 2010, há uma redução de cerca de 9%. Isto em termos gerais da sinistralidade laboral. Se formos vermos a questão relativamente da área do setor da construção em particular, e mesmo este setor da construção, pois tem atividades adjacentes que não estão aqui contempladas, mas só o setor da construção, diretamente por si considerado, notamos uma evolução ainda muito mais significativa. Quer a gente queira não, repararmos, face a 2000 nós temos quase uma redução para metade, cerca de 46% menos de acidentes de trabalho que tínhamos no início da década de 2000. Se for relativamente à década de 2010, temos também uma redução ainda significativa, mas menor, cerca de 37,9%. Portanto, se vocês pararem, em termos gerais, o que é que se nota aqui? Há um decréscimo acentuado da sinistralidade, em geral. Há um decréscimo maior ainda da sinistralidade no setor da construção, quer dizer que estamos em termos de ganhos de segurança, estamos a evoluir mais rapidamente que a maioria dos outros setores de atividade. Portanto, isso é um peso relevante. Também se nota que, tendo em conta aquela última coluna que vocês têm aí no primeiro quadro, nota-se claramente que há uma redução do peso da sinistralidade laboral do setor da construção face ao global. Portanto, nós tínhamos, se repararem, no início da década de 2000, tínhamos percentagens superiores a 20%. 22%, 23%, 24% em algumas situações. Na atualidade, situámos, se quisermos, abaixo dos 15%, próximos de 13%, 14%. Portanto, há aqui um ganho significativo em termos de redução de sinistralidade. No entanto, há aqui um aspecto também que temos de salvar. É, se vocês parar, a tendência de crescimento tem vindo a diminuir. Portanto, quer dizer que o ganho, quer dizer que estamos a começar a entrar em patamares de estabilidade.
Quer dizer que vamos chegar a uma altura que vamos ter mais dificuldades em continuar a reduzir. Nós reduzimos muito porque havia muita margem para reduzir. Indica-nos que havia muita margem de insegurança que podia ser combatida. E isso tem vindo a ser, de alguma forma, efetuado e os dados demonstram isso. Isto em termos globais. Se quiserem, só para também ter uma ideia, em termos de sinistralidade mortal, em termos de acidentes de trabalho, mas com mortes associadas registadas. O padrão será um pouco similar, portanto, tendo o mesmo período de referência, as duas décadas, só se esperarmos aqui o decréscimo é mais significativo. Quer dizer que nós estamos a ser capazes podemos não estar a conseguir tanto diminuir a sinistralidade, mas estamos a conseguir diminuir o efeito mais adverso de todo, que seria a fatalidade, que seria a morte do trabalhador ou de uma trabalhadora. Comparativamente a 2000, em termos gerais, se vocês pararmos, houve uma diminuição de mais de 70% do número de mortes do decorrer de acidentes de trabalho. E face a 2010, essa diminuição é de 50%. No caso, relativamente à construção, se repararem, essa diminuição ainda é superior. Mas neste caso, se compararmos a mortalidade com o volume do global de acidentes, se repararem a diferença face ao universo das atividades no nosso país, a diferença da construção para o outro setor é menor. Quer dizer que estamos, na área da construção, estamos a diminuir mortalidade ao mesmo nível que os outros setores estão também a diminuir, porque não há uma diferença significativa. Mantém-se algumas das conclusões que há pouco vos disse. O padrão mantém-se de alguma forma. Portanto, continua a haver um decréscimo acentuado. Que há pouco o engenheiro Bastos falava daquela evolução histórica, está a fazer o seu caminho e está a apresentar os seus resultados. Portanto, a tendência é que nós temos que continuar a reforçar essa vertente se quisermos continuar a melhorar estes indicadores. Mas, uma das aspectos que temos que começar a ter consciência é que, se repararem, na última década, os patamares de decréscimo têm vindo a diminuir. Quer dizer que estamos cada vez mais a aproximar-nos do patamar de estabilização e que vamos ter dificuldades em diminuir face àqueles aspectos. Mas temos que continuar a tentar e a fazer o trabalho no terreno para que porque continuamos com os desafios. Porque, vocês repararem, continuamos, por exemplo, em 2019, na área do setor da construção, faleceram cerca de 28 pessoas devido a acidente de trabalho. São 28 pessoas que não deviam ter falecido. Portanto, quer dizer que continuamos aqui com muito trabalho para fazer. Portanto, continua a ser um desafio de futuro atuar nestes aspectos. Até porque este ganho que nós temos tido, se repararem, não é nada comparado com aquilo que é a realidade dos outros países. 1.000 trabalhadores. 1.000 trabalhadores. Na realidade portuguesa, o valor são o dobro. Na realidade portuguesa, o valor são o dobro. Portanto, se reparar, tendo os últimos anos, em 2018, que existem dados para as duas realidades, em 2018 havia de cerca de mais de 2.900 acidentes por cada 100.000, com estes 4 dias de ausência, na realidade portuguesa foi superior a 6.000. Se pegarmos no indicador da fatalidade, com consequência como morte, a tendência mantém-se ali um pouco no mesmo sentido. Se reparar, comparativamente a 2018, apesar desta diferença ser menor, temos vindo a ganhar também terreno importante. Mas ainda assim, em 2018, se repararem, o último indicador era 5,42 mortes por cada 100.000 trabalhadores na área da construção. A realidade em Portugal já era superior a 8,47. E é uma diminuição muito significativa face ao que tínhamos tido, por exemplo, em 2017, 2016 ou 2015. Sempre superior a 15, praticamente quase que reduzimos para metade. Mas continuamos aqui com indicadores muito negativos face àquilo que é o padrão. E só um último quadro, só para situar este ponto, até podem situar, selecionei alguns países que fazem parte desta estatística, tendo por base só o ano 2018, que é onde tínhamos dados para todos os países. Se repararem, a média está ali a amarelo sinalizada, a média da União Europeia a 28, o padrão, e está aí a vermelho sinalizado onde é que está Portugal. No volume de acidentes com ausência 4 ou mais dias, se repararmos, somos o terceiro país. E se tirarmos a Suíça, que não faz parte da União Europeia, há países que são países de conexão em termos estatísticos, que também entram no apuramento de indicadores estatísticos, como a Suíça, a Noruega, que não fazem parte da União Europeia. Se tirarmos a Suíça, somos o segundo país atrás de Espanha, com mais sinistralidade, com ausência de 4 ou mais dias. No caso de acidentes fatais, pela fatalidade, aí já estamos um pouco mais abaixo, contrariamente, se pararem, há aqui o inverso. Países como Malta, como a Croácia, que em termos de volume de acidentes com gravidade, com ausências ao trabalho, tinham valores abaixo da média europeia, são os países agora com mais indicadores de fatalidade. Quer dizer que, porventura, têm menos acidentes, mas são cada vez mais graves nesses países. Mas ainda assim, se repararem, nos dois casos, estamos muito acima daquilo que é o padrão. E, portanto, isso deve ser também um motivo se quisermos, de alimento para nós podermos continuar a caminhar. Porque temos que continuar a melhorar, para nos situarmos, pelo menos, aos patamares daquilo que será o padrão de outros países tão ou mais desenvolvidos que a nossa própria realidade.
E, portanto, com isto trouxe estes dados para vos ilustrar porque é que a sinistralidade laboral é um velho e um novo desafio. Um velho porque ele sempre existiu, e um novo porque a sinistralidade continuamos a ter que a combater. Cada morte, cada acidente grave com consequências graves é um acidente a mais que aquele que deveria ter existido. E, portanto, é isso que nos deve também, de alguma forma, pautar e motivar para podermos trabalhar. Tá? Portanto, fiz isto porque é que a sinistralidade acaba por ser um desafio. Depois, queríamos também deixar um segundo tema, deixar aqui algumas notas para reflexão sobre a parte da coordenação de segurança. De facto, algumas pessoas vão falar sobre isso, eu até tinha aqui alguns dados sobre alguns projetos, mas vou falar de uma forma mais sumária. De facto, nós temos uma tradição legal no nosso país de fazer legislação, que eu costumo dizer que é tipo queijo suíço. Não veio da Suíça, mas é quase que não tem-se vindo. É que a lei diz tudo, mas depois não diz nada. Cada um depois interpreta à sua maneira e está sempre dentro da lei. E, portanto, a coordenação de segurança é um caso pragmático disso. É que diz tudo, mas não diz nada. E, portanto, no meu entender, tem sido claramente, apesar da evolução, e vou saudar já isso, tem sido claramente 18 anos, principalmente, de anos, não digo totalmente perdidos, mas 18 anos de grande confusão e de muita incerteza. De facto, o regime jurídico que estabelece, ou que vai regulamentar, o Decreto-Lei 273 de 2003, regulamenta precisamente na essência, se quisermos, as atividades de construção, as atividades de segurança, na área da construção civil, de facto, perdeu ali, foi, no meu entender, ao nível da coordenação de segurança e da inclusão das atividades de segurança, apesar do ganho que trouxe, continua a ter ali imensas lacunas. E que, pelo que se percebe, não existe vontade nem interesse político em o resolver. E, portanto, andámos 18 anos na incerteza. Eu até vos disse aqui anteriormente, perdoem-me só voltar um bocadinho atrás, dizíamos que andámos ali 18 anos ao sabor das vontades e responsabilidades ou irresponsabilidades dos donos de obra. Porque, de facto, já vemos donos de obras com boa responsabilidade e com boas práticas e que são eficientes na forma como definem critérios para a coordenação de segurança, e há outros que não, simplesmente, se puderem evitar, vão evitá-los. E, portanto, isso claramente demonstra aqui que temos que atuar nessa vertente. Porque nós não definimos, ou acabamos por não, regulamentar devidamente esta mesma atividade. E quer dizer que o dono de obra é que decide o perfil de profissional que quer na coordenação de segurança. Felizmente, e depois indico aí alguns dados aí à frente, felizmente já se nota nos últimos anos aqui uma inversão de tendência. E o que quer dizer com isto? Cada vez mais atividades de coordenação de segurança são desenvolvidas por profissionais como técnicos de segurança. São pessoas que têm uma formação, uma qualificação para exercer essa atividade. Porque é diferente de uma pessoa que não tem essa competência, que não tem formação, ou, como costuma dizer, teve uma brisa, uma breve brisa na área da segurança. Naturalmente, depois vai-se refletir nas práticas que se vai encontrando. E, naturalmente, isso depois tem reflexo nos resultados, por exemplo, como aqueles indicadores da sinistralidade laboral. E, portanto, está aqui uma área que continua a ser um desafio e é um problema, no meu entender, muito importante para a área da segurança na construção. E, portanto, de facto, o que a lei nos diz é obrigatório definir, em alguns contextos, em algum tipo de atividades construtivas. Temos de ter coordenador de segurança em projeto e coordenador de segurança em obra. Alguns colegas vão falar depois, mais à frente, um pouco sobre essas vertentes. E eu, de facto, o que é que me tenho preocupado nestes aspectos? Porque nota aqui uma oportunidade muito grande de melhoria. E há pouco estávamos a conversar, antes de iniciar a sessão, que há países que têm isto claramente regulamentado. E que facilita depois a atuação dos profissionais. Porque muitas vezes os profissionais no terreno têm dificuldades. Porquê? Porque o seu contexto não está totalmente limitado. E fica um pouco dependente daquilo que o dono de obra quer. Isso dificulta. Tira-se poder, fragiliza aquilo que é o poder que o técnico de segurança podia ter no contexto. E nós podíamos ter resolvido já essa questão se houvesse interesse e se houvesse vontade política. Portanto, uma das coisas que eu tenho vindo a fazer com alguns projetos de investigação que tenho, é tenho andado ao longo dos tempos a tentar perceber quais são os perfis dos técnicos de segurança, em geral, e nomeadamente dos técnicos de coordenação de segurança. E aqui até selecionei, vou passar-lhes de uma forma muito breve, para não me alongar também em demasia, mas tenho vindo a fazer algumas investigações para demonstrar quem são essas pessoas que estão responsáveis pela segurança e segundo trabalho do nosso país. Nomeadamente, aqui selecionei alguns dados, até de um pequeno estudo que foi feito por um ex-aluno meu, em conjunto, que, entretanto, ainda vamos publicar alguns destes resultados, relativamente aos técnicos, à coordenação de segurança. Portanto, é um estudo mais alargado que iremos continuar a desenvolver, mas já fomos percebendo algumas ideias. Portanto, nós fomos entrevistando um conjunto de coordenadores de segurança, pessoas já com muita experiência no terreno, que acompanharam desde o antes do Decreto-Lei 273 e o depois, e que, no fundo, dando um pouco a sua perspectiva e a evolução do próprio terreno. E há algumas ideias que nós fomos claramente detectando e que é claramente vincada. Nota-se claramente que a própria lei, de alguma forma, deveria ter
concretizado, eles sentem no terreno essa dificuldade, não haver essa especificação. Vê-se muitas vezes também que a nomeação do coordenador de segurança é uma nomeação no papel. O importante é ter alguém que assine ou que está disponível, mas na prática depois não existe as atividades. E isto é um desafio grande que, no fundo, põe em causa, que levanta questões éticas e deontológicas para o técnico de segurança, mas também depois, no fundo, deixa desprotegido os trabalhadores no seu próprio terreno. Há, muitas vezes, outra questão-chave que importa também refletirmos, é a questão do volume de coordenações. Portanto, há coordenadores de segurança que têm ao seu cargo 10, 20, 30 obras. Acham que isso é execuível? Alguém consegue coordenar 20 ou 30 obras em simultâneo? É impossível. Lembra-se um aspecto importante que nós detectamos aqui. A nossa afetação em termos de coordenação de segurança pode ser 10%, mas a responsabilidade do coordenador de segurança é de 100%. E isto levanta-nos, que é uma das preocupações que eu tenho tido, é as questões éticas e deontológicas associadas ao exercício da atividade técnico de segurança. E temos aqui algumas práticas que são eticamente, no meu entender, já não digo eticamente e moralmente, não digo legalmente, porque eles podendo encaixar, somando 100%, podem sempre adicionando. Mas ética e moralmente é amplamente questionável e é importante nós possamos refletir sobre estes aspectos, porque isto depois reflete no trabalho que se faz efetivamente no terreno. E, portanto, este é outro. Vamos retomar? Muito bem, vamos então retomar. Pronto, espero que algum coordenador de segurança não tenha sentido ofendido e cortado-me o pio, não é? Espero que não tenha saído isso. Eu tenho aqui alguns dados que me disse, nós temos vindo a desenvolver algum projeto e é importante trazer estes aspectos para a discussão. E como vos disse, eu não vou aprofundar demasiado porque alguns colegas vão falar sobre a atividade prática de coordenação de segurança, depois quero também que eles tragam a sua experiência e o seu ponto de vista. Mas, de facto, alguns estudos que a gente tem vindo a fazer têm registrado estes aspectos e é importante criar histórico sobre isto. Porque posso dizer que não existe muita investigação sobre a questão das práticas de segurança em contexto de construção. Existe muito sobre os processos construtivos, né, e os mecanismos, procedimentos, instruções de segurança nessas atividades. Agora, quem são os profissionais que zelam pela nossa segurança? Que são perfis muito diferenciados. Isso importa conhecer e retratar, e é esse um dos trabalhos que tenho vindo, num dos projetos que tenho em curso, em conjunto com o ISLA e com a Universidade de Porto, que tenho vindo a procurar fazer um pouco esse trabalho. E, de facto, os profissionais são lacónicos, levantam alguns daqueles problemas que eu sinalizei, não quer dizer que seja para toda a gente, mas aquela prática existe e temos que conhecê-la e temos que atuar preventivamente sobre elas. Claro, eles também dizem que a área da coordenação de segurança é, de facto, uma área de grande exigência. Em termos, é preciso qualificação, é preciso habilitação, mas também é preciso ter um perfil específico para poder atuar nesse terreno. São áreas de grande dificuldade, porque, por exemplo, as obras empreitadas são muito diferenciadas, não é? São cada vez mais diferenciadas e cada uma tem exigências muito particulares. Não é? Um coordenador de segurança não quer dizer que esteja habilitado como coordenador de segurança, que automaticamente seja capaz de fazer coordenação de segurança em todo tipo de obras de tipo empreitada. Porque não? Cada vez mais vai exigir uma especialização, porque cada uma das obras tem essa particularidade. Não é? E temos também que caminhar, e alguns destes técnicos claramente chamam a atenção para isso, e depois tenho outro diapositivo, chama para estes desafios, chama precisamente a atenção para essa componente da necessidade de alguma forma, os coordenadores se irem especializando. É importante também, progressivamente, envolver os donos de obra cada vez mais na elaboração dos planos de segurança e saúde, para que não seja só um pró-forma, um papel que o coordenador faz e o dono de obra só vai lá rubricar ou só vai dizer, está bem. As pessoas têm que fazer parte, têm que estar envolvidas nesse processo e é um desafio que temos que também procurar cada vez mais trazer para cima da mesa. E um desafio, uma das grandes dificuldades de coordenação de segurança, claramente é a cultura de segurança que nós temos, ou o déficit de cultura de prevenção de segurança que temos no nosso país, e, nomeadamente, em grande maioria dos profissionais que atuam na área da construção. E isso é um problema de fundo. Naturalmente, isso não se resolve, como dizíamos, com pequenas formações ou pequenas palestras à entrada das obras. Vamos ter que ter uma intervenção mais de fundo. Há pouco estávamos a dizer que a formação de segurança tem que vir mais cedo, tem que fazer mais cedo parte do perfil de formação de qualquer cidadão e cidadã do nosso país. Claramente deve fazer parte, claramente, dos planos curriculares das atividades. Não é só dizer você vai ser bombeiro, médico, técnico de segurança, engenheiro disto ou arquiteto daquilo. Tem que também saber que, nesse exercício de atividade, as questões de segurança devem fazer parte sempre. Porque, em primeiro lugar, está a segurança da pessoa e depois vêm as próprias práticas. Portanto, é uma área claramente muito desafiante, né? E que vai depender de nós e aquilo que nós queremos fazer para o futuro, como é que ela vai evoluir.
Eu tenho profissionais no terreno que diz esta área, muita dela pode caminhar para a extinção, há quem tenha essa visão, porque se ela não for, nada for feito, caminhando nos mesmos moldes, ela pode caminhar para a extinção no sentido em que ela pode vir a ser cada vez mais assumida por outros profissionais que não técnicos de segurança, e isso vai de alguma forma matar a própria área. Há profissionais que claramente acham que ela é preocupante, dependendo do que é que se quer fazer em termos legais. Porque se continuar no mesmo padrão, há uma tendência de desvalorização e retirada de poder do coordenador de segurança. Se houver ajustes na questão legal, com a definição mais clara do perfil, daquilo que são as suas características e o reforço do seu papel, naturalmente aí o futuro será mais promissor. Vai depender daquilo que também queremos fazer e que politicamente se quer fazer neste país. E, portanto, a coordenação de segurança continua a ser um problema, mas também um desafio. Um desafio, mas no lado positivo. Porque eu disse, há aspectos muito relevantes. E grande parte do ganho de redução de sinistralidade deve ao excelente trabalho que muitos coordenadores, milhares de coordenadores de segurança pelo país fora, foram fazendo ao longo do tempo. Porque também há esses aspectos positivos. E vocês certamente vão já ver a seguir exemplos de boas práticas nesse domínio. Porque, felizmente, há donos de obra que são conscientes, são preocupados e que, efetivamente, na determinação dos coordenadores de segurança, querem coordenadores de segurança que sejam técnicos superiores de segurança e que tenham experiência na área com provas dadas. Isso é logo mais meio caminho andado para que uma cultura de segurança comece a ser disseminada pela estrutura, pelas práticas. E isso o exemplo tem que vir de cima. Se o exemplo começa a desvalorização, tudo por aí abaixo vem de desvalorização. Se há empenho, se há interesse, se há dedicação, a valorização vai ser, de alguma forma, depois descentralizada e é aí que nós temos ganhos. E é nesse tipo de caminho que nós devemos ganhar. Portanto, estes tópicos não foi para assustar ninguém, foi no sentido para nos pôr a refletir, porque é, de facto, uma das áreas, na área da segurança e construção, que nós temos que refletir e temos que procurar melhorar. Dois outros pontos finais, já sei que já me estou a alongar um bocadinho, também não podia deixar-vos dizer e chamar a atenção para a questão dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, se vocês pararmos, é uma grande luta, é uma dificuldade tremenda no nosso país. Em geral, para a área da segurança. Então, na construção civil, ainda mais. Tradicionalmente, a construção civil está mais preocupada com aquilo que são os riscos palpáveis, visíveis. Há uma preocupação crescente com os riscos físicos, mecânicos, e há uma desvalorização clara da pessoa. A maior parte das avaliações de risco que vou vendo em contexto de obras, de planos de segurança e saúde do trabalho, eu vou lá à procura com o microscópico dos riscos psicossociais. Mas tem que precisar de 2 microscópios, mas daqueles laboratórios grandes. Até na altura, daqueles que vamos vendo, vocês não os encontram. Até outra altura, a título de brincadeira, até resolvi pôr um anúncio no jornal. Procura-se a avaliação de riscos psicossociais. Porque, de facto, ela está desaparecida. A última vez que ela foi vista foi na Lei 102 de 2009. Mas depois, no terreno, poucos são os casos em que encontramos evidências disso. Lembrem-se, os técnicos de segurança em contexto de construção, é importante centrarmos nos riscos físicos, nos riscos mecânicos, mas nunca podemos esquecer que temos lá trabalhadoras e trabalhadores. Em primeiro lugar estão as pessoas. E se repararem, há muitos técnicos que dizem mas não temos de fazer a avaliação dos riscos psicossociais porque a lei não obriga. É precisamente o contrário. Se vocês forem ver o que a lei diz, e se formos ver o artigo 15º do regime jurídico de promoção da segurança e do trabalho, ele diz, é muito claro e taxativo a este respeito. Diz que as entidades empregadoras, ou responsáveis, no caso, pelas atividades de segurança, devem zelar por uma promoção permanente da segurança em contexto de trabalho. E diz-nos que as entidades devem avaliar aqueles que são os riscos previsíveis estarem presentes associados nas atividades. E, da mente desapontar muitos, mas se há risco que é previsível estar presente, são os riscos psicossociais. Porque nenhuma atividade de construção civil atualmente se faz sem pessoas. E os riscos psicossociais são os riscos que são intrínsecos às pessoas. Portanto, vão estar sempre presentes. Agora, outros riscos físicos e mecânicos vão estar presentes dependendo do tipo de empreitada. E, portanto, muitas vezes faz planos de segurança do trabalho copy-paste uns dos outros e sempre centrado naqueles riscos mais palpáveis, mais visíveis. De facto, são os riscos que têm um impacto que a severidade e a mortalidade é imediata. Os riscos psicossociais, os seus efeitos são mais a médio e longo prazo. E muitas vezes os técnicos acabam por desvalorizar. Não podemos desvalorizar, porque ao desvalorizarmos os riscos psicossociais, estamos a desvalorizar as pessoas. Estamos a desvalorizar os trabalhadores e trabalhadoras, que no fundo são o quê? O motivo pelo qual nós estamos lá a desempenhar a nossa função técnica de segurança. É para prevenir acidentes e proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Se nós desvalorizarmos os trabalhadores, estamos a desvalorizar a nossa própria atividade. E, portanto, os riscos psicossociais devem fazer parte da nossa prática, até porque a lei o diz explicitamente. Separar, a lei não diz o que tipo de risco é que as empresas têm que avaliar.
Mas, curiosamente, diz que tem que avaliar os riscos previsíveis. Mas, se forem mais à frente, no artigo 15º, vão chamar, para espanto de muitos, a lei não fala em riscos físicos e por aí fora. Fala, nomeadamente, que as empresas têm que dar especial atenção, e como eu vos digo aí, que é aos fatores de risco químico, fala dos físicos, biológicos e também dos riscos psicossociais. Não podemos fechar os olhos na altura que chegamos àquela parte da frase. Que é isso que muitas vezes vai acontecendo. E por isso, procura-se a avaliação de riscos psicossociais nos planos de segurança do trabalho. Porque eles não estão lá. E repararem, o contexto pandémico veio agravar mais as condições de saúde e segurança destes trabalhadores. A grande dificuldade que foi, por exemplo, os fases que nós tivemos, com o conjunto de surtos pandémicos que tivemos, em conjunto de equipas e a gestão das equipas. E os efeitos psicossociais que isso estão a ter, quer na gestão das equipas, quer nos próprios profissionais de segurança e quer nas familiares associados a estes profissionais. Portanto, são atividades de grande risco, de grande stress, de grande exigência, porque são atividades de risco elevado, mas, no fundo, temos também, não podemos só centrar nos equipamentos que lá temos, nos espaços, temos que centrar e olhar para a pessoa. Porque a segurança e o seu trabalho é global. É o espaço e o agente. Portanto, e temos de centrar cada vez mais a avaliação de riscos psicossociais, deve ser também uma preocupação, quer do coordenador de segurança, quer depois também dos técnicos de segurança das entidades executantes. E isso temos que é um dos desafios que temos progressivamente de mudar. A ressalva aqui é que isto não é um problema só das áreas de construção. É um problema ainda um pouco transversal da nossa sociedade. Centramos-nos muito no imediato, no curto prazo, naquilo que é visível, que é palpável. E muitas vezes esquecemos dos efeitos a médio e longo prazo. Por isso é que muitas vezes os riscos psicossociais, os riscos de LMERT, que são riscos inerentes aos trabalhadores, acabam por ser desvalorizados e passados para segundo plano. Porquê? Porque os seus efeitos, a maior parte deles, não provocam acidentes. Eles geram doenças profissionais a médio e longo prazo. E como isso é a médio e longo prazo, deixamos andar e depois a médio e longo prazo vemos. Mas se vocês pararem e forem uma vez mais, forem ver as estatísticas oficiais, vão ver quais são os principais incidências em termos de fatores de risco. O que estou no topo, os inquéritos da Agência Europeia demonstram isso. Os riscos com maior incidência no espaço europeu de trabalho são as LMERT e são os riscos psicossociais. Só meio lá para baixo na listagem é que começam a aparecer os riscos físicos. Portanto, se calhar os técnicos de segurança têm que começar a olhar para a pirâmide e inverter um bocadinho o paradigma da inversão. Começando a centrar na pessoa e depois, a partir da pessoa, vendo o resto do contexto. Portanto, é um desafio também que os deixo para reflexão neste domínio. E para finalizar, muito breve, deixar umas notas finais sobre a questão da digitalização. Isto, uma vez mais, é o futuro. Este desafio da digitalização já existe, já está presente, mas vai-se cada vez mais ser confrontado. E alguns estudos já estão a surgir, estão a demonstrar isso. A pandemia obrigou claramente a uma grande digitalização das atividades produtivas e, por inerência, uma digitalização das atividades de segurança. O que é que quer dizer isto, digitalização? No fundo, é nós recorremos cada vez mais no exercício das atividades de segurança às tecnologias, como ferramenta de apoio e de exercício das mesmas. Então, isto é uma tendência crescente e vai-se cada vez mais agudizar para o futuro. E vai-se agudizar claramente, alguns que até dizem que existe uma boa pandemia, que é os efeitos positivos da utilização das tecnologias de uma forma transversal, inclusive também nas áreas de construção. Portanto, trouxe esse aspecto positivo, é que começamos a olhar de forma diferente para as novas tecnologias, como é que as podemos incluir na gestão das atividades, nomeadamente da gestão das atividades de segurança do trabalho. E este é um desafio importante que os técnicos de segurança, o coordenador de segurança vão ter que fazer. Porque a Agência Europeia para a Segurança do Trabalho, nas suas campanhas periódicas de promoção dos locais de trabalho saudáveis, a próxima campanha que vai entrar em vigor a partir de 2023, para aquelas pessoas que porventura não têm noção, atualmente tem em vigor a campanha relativamente à prevenção das LMERT, ou seja, das lesões musculoesqueléticas, que vai terminar agora em 2022, e em 2023 vai entrar a nova campanha, entre 2023 e 2025, que é dedicada à digitalização. Portanto, quer dizer que nós temos, progressivamente, introduzir as novas tecnologias no processo de gestão produtivo e na gestão das atividades de segurança, e aqui surgem algumas atividades, ferramentas importantes, como, por exemplo, a utilização do BIM, da internet das coisas, dos exoesqueletos, da inteligência artificial. São novos desafios que a Agência Europeia para a Segurança do Trabalho está a trazer e que é importante nós vermos estes desafios, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo, porque vão trazer vantagens para a gestão das atividades de segurança, mas depois têm riscos também associados. E nós temos de estar cientes para isso. Para terminar, vou saltar aqui algumas coisas, só vos dizer dois projetos que nós temos em curso, em que o próprio ISLA faz parte. Estes dois projetos foram dinamizados a partir do professor Manuel Tender, que eu faço parte também da equipa. Um deles, que é o projeto BIM Safety, que no fundo é associado à questão da prevenção de riscos profissionais, utilizando o Building Information Modeling, o BIM,
não é? E que, no fundo, tem vindo a trazer grandes vantagens para a gestão das atividades de segurança, quer nomeadamente, quer nos domínios da avaliação de risco, do planeamento de atividades, mas também, por exemplo, na questão da segurança, do planeamento de emergência e da segurança contra incêndios. Portanto, este é um dos projetos, vocês têm no site depois se quiserem saber um pouco mais sobre ele. Se precisarem de apoio, nós temos tido muitos casos práticos e relação em parceria com algumas entidades que ali até vos sinalizo, com casos de terreno e ajudando entidades à implementação destas novas tecnologias. Portanto, isto é um projeto que já existe há algum tempo, que é em parceria com o ISLA, com a Universidade do Minho, com a EDP, a Cispol, portanto, é um conjunto de entidades e que está também associada ao próprio Instituto Português da Qualidade, pela tentativa de criar-se uma norma técnica relacionada com a utilização do BIM em geral e, em particular, para as atividades de segurança. Portanto, é uma das vertentes que os estudos estão vindo a demonstrar a mais-valia e, portanto, é algo que nós também devemos refletir. Saltado aqui um bocadinho para a frente, deixando também com algumas notas, um último projeto, agora mais recente, né, que estamos a começar a desenvolver, que é o Digital for OS. Portanto, no fundo, as tecnologias digitais para a segurança do trabalho na construção. E a ideia-chave é interligar este projeto, precisamente com a campanha europeia que se vai desenvolver a partir de 2023, explorando algumas dessas vertentes. Portanto, isto é um projeto em parceria com o ISLA, a Universidade de Minho, a Universidade de Loughborough no Reino Unido e outras entidades, e que está também a fazer aqui algum conjunto de trabalho para, no fundo, trabalharmos no terreno e ver como é que podemos otimizar a utilização das tecnologias. Só para ter uma ideia, a campanha europeia vai se focar naqueles 4 tópicos centrais. Não é? O impacto da segurança do trabalho na utilização da robótica avançada e da inteligência artificial, a utilização das plataformas digitais na gestão da segurança do trabalho, é um dos grandes focos, e outro foco tem a ver com a questão dos mecanismos de monetização tecnológico das atividades de segurança do trabalho. Portanto, estes são 4 grandes pilares que a campanha europeia vai privilegiar. E nós, neste projeto, no projeto Digital for OS, vamos privilegiar algumas dessas componentes. E, nomeadamente, uma das componentes que eu estou mais vincado, que se liga com os outros projetos que eu falei atrás, tem a ver com a questão das competências, né? E a questão do fator humano na digitalização. É importante percebermos em que medida é que os técnicos de segurança, os coordenadores de segurança, têm, notamente, competências digitais para poderem introduzir essas vertentes na sua gestão de atividades. Portanto, é importante ver o perfil que eles têm, mas também que competências eles precisam para, progressivamente, introduzir estas vertentes. Portanto, que isto vai ser um desafio, é um desafio do presente, mas será cada vez mais um desafio do futuro. E temos nós, enquanto profissionais e interessados na área da segurança, cada vez mais abraçar este desafio da digitalização, porque, naturalmente, isto não é uma panaceia, não vai resolver os problemas todos, mas, naturalmente, é mais um instrumento, uma ferramenta importante, que vai ajudar na otimização e na gestão de atividades de segurança em geral, e em particular as atividades de segurança em construção civil. Portanto, deixámos aqui estes 2 projetos que estamos a procurar desenvolver. Quem tiver depois interesse em saber um pouco mais sobre eles, naturalmente estaremos à vossa disposição e estamos disponíveis para fazer parcerias, nomeadamente no sentido de ver como é que as podemos utilizar e otimizar em contexto prático, no sentido de ajudar a sua disseminação e implementação no contexto de trabalho. Tá? E com isto termino e depois fico à vossa disposição para o debate e questões que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção.